Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Ali há um tanque com 5 entradas que fica perto da porta das ovelhas. Na língua hebraica, este tanque se chama Betesda. Muitos doentes estavam no chão, cegos, aleijados, paralíticos. Havia ali um homem que estava doente faz 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que ele estava doente todo este tempo, perguntou: "Você quer ficar curado?" "Senhor", respondeu ele, "não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água fica agitada. Cada vez que eu quero entrar, outro doente entra antes de mim. Levanta-se, pegue a sua cama e ande", disse Jesus. E no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Deus nos abençoe nessa leitura da palavra dele. Evangelho segundo São João, capítulo 5, os primeiros 9 versículos.
nosso texto seria os versículos 4 e 5 deste capítulo 5 do Evangelho de São João. Havia ali um homem que estava doente, fazia 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que ele estava doente todo este tempo, perguntou: "Você quer ficar curado? O que você esperava, hein? O que você esperava?" É uma pergunta para aquele que tem enfrentado um desapontamento que nós achamos que ele devia ter antecipado. O que você esperava? Também é uma pergunta para aquele que é surpreendido numa alegria inesperada. O que você esperava? É a pergunta real. Nosso problema não é que nossas expectativas são altas demais. Nossa debilidade comum é que nossas expectativas são baixas demais, são pequenas demais. Nossas expectativas são inadequadas em comparação daquelas de Deus. Por isso, a indagação verdadeira não deve ser o que você esperava, mas sim o que você espera, hein? Esta é a pergunta. Baseado, irmãos, nas promessas de Deus, então, o que nós esperamos, hein? Tantas vezes nós somos surpreendidos com os feitos de Deus. Sei que eu estou quase sempre. Somos tão parecidos como aquele homem que foi com persistência religiosa ao tanque perto da porta das ovelhas por 38 anos. Já pensou? 38 anos é muito tempo. É uma vida inteira. Realmente, ele nunca esperava ser curado, não. Seu ritual de escusa, porque não tinha ninguém para pôr ele na água. Seu ritual persistente durante todo este tempo enfraqueceu sua expectativa. A verdade, eu acho, é que ele não esperava mais ser curado. Talvez ele nem desejava mais ser curado, quem sabe? Porque a cura lhe daria responsabilidade, a cura lhe daria dever, a cura lhe daria uma vida totalmente diferente do que aquela vida de 38 anos. O homem ao lado do tanque é como muitos de nós, são fiéis em oração, que frequentam os cultos na igreja, que estudam a Bíblia, que fazem parte de grupos cristãos, que praticam o pietismo, que são sinceros em tudo, mas que nunca esperam um milagre. O mesmo Senhor que quebrou a barreira de pecado humano na cruz, Ele vem a cada um de nós hoje aqui, justamente como Ele foi aquele homem perto da porta das ovelhas, perguntando: "Você quer ser curado? Eu quero ser curado mesmo." Em outras palavras, estava inquirindo do homem que ele queria ser diferente. Se ele queria realmente o sonho de Deus para ele, se ele poderia visualizar o que Deus podia fazer com sua vida se eu confiasse. Mas que interrogação esta que Jesus fez, hein? Me choca.
Porque Jesus a perguntou deste jeito? Porque uma pergunta tão indelicada, uma pergunta tão insensível. Já pensou? A Bíblia nos diz que Jesus sabia do fato que o homem tinha ido lá 38 anos. Então imagine, depois de 38 anos, alguém vir com uma pergunta tão insensível, depois de procurar a cura por 38 anos, chega lá e diz: afinal de contas, você quer ser curado mesmo? Eu acho que nós podemos sentir e ouvir a resposta dele no espírito paralisado do homem. Eu quero ser curado? Quem eu? Eu tenho sido levado até aqui para ser curado por 38 anos. Sabe quanto tempo é este? É 14.270 dias de sofrimento. E ainda me pergunta que eu quero ser curado? Eu quem nunca conheceu o prazer de viver. Essa não é a vida, não. Eu quem tem sido preso desta morte lenta. Eu quem tem aguentado todo este tempo a fala hipocondríaca destes outros inválidos por aí. Eu, quem tem sofrido neste corpo fraco meu, não podendo andar, medroso por causa da dor. Eu, quem nunca conheceu um dia sequer de saúde, quem tem esperado todo este tempo para as águas ficarem agitadas, quem está sempre empurrado fora na hora da cura pelos outros doentes, eu, quem nunca tem ninguém para me pôr nas águas, e o Senhor tem a ousadia de me perguntar se eu queria ser curado? Que pergunta é esta? Que pergunta tola! É ridícula! É óbvio! Todo mundo sabe que eu quero ser curado. Então, por que o Senhor não sabe? Por que esta pergunta? Claro que eu quero ser curado. Não estaria aqui todo este tempo se não quisesse. De fato, quando a gente pensa deste jeito, parece insensível mesmo. Então, por que Jesus fez uma inquirição assim? Por que esta pergunta tão rude para um homem tão sofredor? Porque, irmãos, eu acho que Jesus sabia que o homem estava necessitando algo para derrubar sua barreira espiritual. Ele precisa algo de choque, vamos dizer. Para o homem doente, a pergunta era absolutamente essencial. É possível mesmo, deixe-me perguntar, que o homem realmente não quisesse ser curado? Hein? É precisamente isto que a interrogação de Jesus implica. Ele realmente não queria ser curado. É a verdade. Apesar de ter sido carregado pela família e amigos durante 38 anos, a dúvida persiste. Queria sarar mesmo? Bem, como estava, ele podia descansar o dia inteiro na sombra lá do templo, ao lado do tanque, batendo papo lá com os amigos dele, falando muito sobre sua própria doença e sofrimento durante todos estes anos. Não precisava trabalhar no sol quente como os outros. Toda a vida agora era introvertida nele. Toda a conversa com os outros centralizava em si mesmo, centralizava em suas necessidades,
centralizava sobre aquele dia mágico, aquele dia glorioso, quando finalmente ele seria diferente, quando finalmente chega aquele dia, ele ia ser curado. Então, como é bom a gente ficar esperando este dia, como é bom que a gente fica batendo papo aqui. Nunca entrou na mente de ninguém, parece, de simplesmente parar e perguntar se ele teria interesse na cura ou não. Somente Jesus podia ver através da aparência exterior dele. Somente Jesus podia compreender que aquele homem deitado abatida neste jeito estava realmente batendo-se contra o seu Deus, estava realmente escondendo-se da realidade. Jesus percebeu e chegou ao coração do negócio e perguntou: você quer ser curado mesmo? Então Jesus fez o possível para este homem enxergar que ele não estava com efeito sincero. Bem, nós também não chegamos à igreja para sermos curados, para satisfazermos nossas ânsias mais profundas. Nós chegamos à igreja para realizarmos nossas expectativas. E é justamente aqui na igreja onde Jesus Cristo nos encontra e nos pergunta como ele fez aquele homem: você também quer ser curado? Você quer mesmo aquilo que pede a Deus? O que você deseja que acontece na sua vida? O que você deseja que acontece na sua igreja? Ele está nos dizendo, perguntando: quer amar os outros como eu lhes amei? Quer um casamento cristão? Quer um lar cristão? Quer saber como comunicar a sua fé aos outros? Você quer viver verdadeiramente a sua fé lá no serviço, no trabalho, na escola? Quer ser mesmo uma criatura nova em meu amor? É isso que você deseja? Por isso você veio à igreja hoje? E todos nós juntos vamos dizer, como o homem disse, é claro, como o homem ao lado do tanque falou: certamente, Senhor Jesus, nós queremos, claro que queremos. Nós desejamos isto mais do que qualquer coisa neste mundo. Por isso nós estamos aqui, estamos fiéis, nós queremos isso por tudo. E Jesus olha para nós hoje como ele olhou para aquele homem e pergunta: é mesmo? É mesmo isso que eu quero? Que você quer? Qual é o sonho que você tem de si mesmo? Qual é o sonho que você tem de sua igreja? É o mesmo que Deus tem? É o sonho do que você poderia se tornar por meio da graça de Deus na sua vida? A verdade que dói é que nós ficamos tão obsessivos com nossas dificuldades que nem enxergamos mais o sonho que Deus tem para cada um. Oh, como eu sei bem isso na minha vida. Todo dia parece que eu tenho que recuperar esta graça de Deus. Realmente eu tenho que, como eu já disse, levantar todo dia dizendo: Senhor Jesus, em Ti eu sou o quê? Mas olha, gente, somente quando eu vejo que eu sou o quê em Cristo, eu posso achar você o quê também. Eu fico tão ansioso com os problemas, até eu perco uma noite de dormir, até eu perco, irmãos, a visão do sonho do que Cristo quer de mim. Ele quer fazer de mim e de sua igreja.
Depois eu sinto que eu tenho que resolver os problemas para recapturar esta graça e ver de novo o sonho. E tudo isso, irmãos, é nada mais e nada menos do que a minha justificação própria. E numa hora desta, como eu preciso ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo para mim: deixe aqueles problemas comigo, desce a si mesmo a mim. Você é o meu problema. Comece agora mesmo, comece onde está, comece como está e deixe o resto comigo. E é precisamente neste instante, irmãos, que tudo está balançando na minha vida. Quero eu mesmo ser curado? Quero mesmo um derramamento novo da graça de Deus na minha vida? Ou desejo eu resolver tudo sozinho? Um caminho me guia à rigidez, me guia à obstinação na minha personalidade, enquanto o outro me guia à liberdade e à fé. Quando aceito a graça oferecida em Jesus Cristo, simplesmente aceita, não porque eu mereço, pelo contrário, então o sonho se torna claro de novo. Em tudo isto, existe para mim um teste explícito. É o seguinte: hoje mesmo, dia 2 de setembro de 1979, estou eu mais excitado pelo futuro do que pelo passado? Como é com você, hein? Ou melhor ainda, está na sua frente, hein? E como é aqui em nossa igreja? Já passaram as melhores horas ou elas estão ainda para chegar? Eu fico muito preocupado cada vez que eu leio aquele trecho bíblico. Se trata da visita de Jesus à sua cidade de Nazaré. Ele voltou da sua cidade depois de começar seu ministério. Mateus capítulo 13, 58. Mas que não convém para a gente voltar muito para a sua cidade natal, não, gente. Mateus 13, 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Já pensaram? Nós temos atualmente o poder pavoroso de limitar Deus. William Barclay expressou isso claramente quando ele disse o seguinte: está sobre todos nós a terrível responsabilidade em que podemos ajudar ou atrapalhar. Podemos abrir escancaradamente a porta a Cristo, ou podemos fechar com força a porta no seu rosto. Jesus tem um sonho para você, para mim, para a Igreja Metodista da Ásia Sul, para a sua igreja no mundo inteiro. Jesus tem um plano, Ele tem um poder para você e para mim. E o que Ele veio para fazer faz quase 2000 anos, Ele deseja realizar hoje, aqui mesmo, em você e eu. E é nada mais e nada menos do que a transformação de nossas vidas em seu amor. E por meio de nós, irmãos, é nada mais e nada menos do que a transformação de todos os domínios de vida, até que os reinos deste mundo se tornem o reino de Deus.
este o sonho. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, perdoa-nos, aceita-nos como nós somos e dá-nos, ó Deus, aquela expectativa em que o Senhor possa cumprir em nós o sonho que tem. E realmente, ó Pai, onde estamos como aquele homem de tanto tempo no passado, paralisados e ficamos do mesmo jeito ano após ano, entre e nos transforme, ó Deus, por meio da Tua graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém.